Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Uma tarde meio fria hoje aqui em Campo Limpo Paulista, mas estamos aqui no melhor podcast acadêmico de todos. Claro que é o podcast da Unifacamp. E como sempre, que eu vou pedindo aquela fortalecida, eu vou pedir para você fortalecer o nosso canal. Se inscreva aqui, ative o sininho, porque hoje, por exemplo, é um episódio gravado. Então você tá aí curtindo suas férias e ouvindo e vendo o nosso podcast. Então, por que eu peço para ativar o sininho? Porque todas as vezes que nós estivermos aqui, seja num programa gravado, seja num programa ao vivo, vai receber uma notificação no seu smartphone. Olha, começou o podcast, aí você pode acompanhar. Inclusive, se você tiver perguntas sobre o nosso tema de hoje, né, e quiser enviar para nossa entrevistada do dia, pode mandar aqui no nosso chat do YouTube ou lá na nossa página, a página do @podcastunifacamp, porque eu sei que você já segue a página da Unifacamp, né, gente? Por favor, né? Tradição, inovação, transformação, isso é Unifacamp. Quer conhecer os nossos cursos? Quer conhecer a nossa instituição? unifacamp.edu.br, ó o QR Code na tela aí, ó. Aponte a câmera do seu celular e conheça os nossos cursos. Ah, mas eu quero conhecer o seu estúdio, onde vocês trabalham, as salas de aula, os laboratórios de saúde. Para já, unifacamp.edu.br/tour. QR Code na tela, mesmo esquema, aponte a câmera do seu celular, ó, e aí você dá um tour virtual aqui por dentro da nossa instituição, tá bom? Lembrando que o nosso polo, ele está muito bem centralizado, muito bem localizado. Estamos próximos à região de São Paulo, próximos à região de Campinas também. Para quem vem de trem, 5 minutinhos está na porta da Unifacamp, não tem desculpa. De repente você quer vir de outra cidade, está vindo de outra cidade, né? Tá transferindo o curso. Faz o seguinte, manda um WhatsApp lá na secretaria para você saber, de repente, quais possíveis matérias você poderia eliminar, né? Para continuar o percurso aí no curso. De repente, você quer conversar com o coordenador daquele seu curso de interesse. Enfim, ó o WhatsApp na tela aí para você. 11 4704-6997. Eu hei de decorar esse WhatsApp até o final do ano. 11 4704-6997. Beleza, gente? Falei todos os recados, né? Lembrando que esse podcast vai estar na sua plataforma de áudio. Então, ó, eu adoro escutar podcast. De repente, nas minhas corridas ou, né, na pausa do trabalho, eu gosto de ouvir podcast. Você é como eu? Então, você vai lá no Deezer e no Spotify que esse podcast vai estar lá. E vai ficar aqui pra sempre no YouTube, tá? Tá na internet, tá no mundo, né, gente? Oxi! É assim que é. Olha, vocês gostaram do meu oxi de hoje? Eu sempre falo oxi, né? Mas hoje é especial. Eu sempre, antes de começar aqui o programa, eu falo, bora, Bahia! Um beijo a todos vocês, né? Soteropolitanos, falei certo? Sim, soteropolitanos. Falei certo. Por que eu estou enaltecendo Bahia hoje? Porque hoje nossa entrevistada é de lá. Agora está aqui em São Paulo, né? Não veio diretamente de lá. Mas vocês percebem pelo bronze da pele, né? Ficou com o bronze da Bahia ainda, hein? Ainda. Um beijo a todo mundo da Bahia, porque, ó, estamos na internet e, de repente, você aí está nos ouvindo. Um beijo pra vocês, tá bom? Então, bora Bahia hoje, né? Literalmente. Vamos, Tintim, vamos. Marta. Tintim. Tintim. Eu tô muito feliz com esse episódio de hoje. Eu também, tô super feliz. Coloca o microfone pertinho aqui da sua boca, fala bem mais pertinho e fala pro pessoal que é água mesmo, tá? É água, né? Tá, Temos que gente? beber água, né? Pra hidratar. Eles perguntam o que é. É água. Primeiramente, Dani, eu queria agradecer pelo convite de estar participando daqui do Gratidão podcast. é nossa. Eu tenho acompanhado também algumas entrevistas aqui, participado também do chat. E parabenizo a instituição e você pela mediação, né? Amém, desse obrigada. programa. Obrigada. Eu vou te apresentar pro pessoal e aí a gente já desenrola o assunto. Gente, hoje o assunto, vocês viram na chamada, né? Quais os benefícios da fisioterapia no tratamento do bruxismo? Conhece alguém que tem? Você tem bruxismo? Então esse podcast é para você, para aquele seu colega, para aquele seu amigo, enfim, já vai espalhando esse link para o maior número de pessoas possíveis para a informação chegar.
né? Informação de qualidade, informação, de certa forma, com leveza, de uma forma que você possa compreender e entender. Então, eu vou apresentar para vocês a nossa entrevistada de hoje, tá? Estamos recebendo com muito carinho a doutora Marta Sobral, graduada em fisioterapia pela Universidade Católica de Salvador, com especializações em metodologia do ensino superior, dores orofaciais e disfunções temporomandibulares. Falei certo? Falou certinho. Porque eu treinei essa palavra. Eu deixei até grifada aqui para não falar errado. Doutorado em fisioterapia pela Universidade de Múrcia, da Espanha. Isso. Espanha, eu falava fluente, acredita? Muito bem. Graças. Agora eu não falo mais. Dedicou parte da carreira ao atendimento de pacientes neurológicos e entrou para a docência como preceptora de estágio e professora de várias disciplinas, ao mesmo tempo que atuava na assistência em hospital privado, tá? No ano de 2006, resolveu experimentar estudar na Espanha, se candidatou então à vaga na Universidade de Múrcia, sim? Sim. Universidade pública, inclusive, né? E lá ela desenvolveu a tese com o tema, eu vou traduzir aqui, continuidade de cuidados em pacientes no âmbito ambulatorial. Isso. É isso. Clínicas, né? Quando a gente fala ambulatorial, está se referindo a clínicas. Ok. Então. Ótimo. Além de ser bolsista nesta universidade, desenvolveu um projeto de pesquisa financiado pelo Ministério da Saúde da Espanha, relacionado à segurança do paciente hospitalizado. Mas que tema incrível, hein? Atemporal, assim, né? Isso. Então, desde o ano de 2006, né, já se vem se discutindo muito sobre a questão da segurança do paciente. Uhum. Paciente hospitalizado, paciente também em atendimento ambulatorial, muito mais hospitalizado. De lá para cá, várias entidades, né, relacionadas à segurança do paciente têm desenvolvido protocolos nessa área, aqui no exterior e também no Brasil. E aí foi lá que eu comecei a estudar, né, dentro dessa perspectiva aí da segurança do paciente, mas assim a minha tese esteve relacionada muito mais à fisioterapia, à continuidade de cuidados do paciente em clínicas, né? E tem centros de reabilitações lá na Espanha. Show de bola! Pessoal, falei sobre isso, foi no ano de 2018 que passou a se dedicar à reabilitação de paciente, né, com bruxismo e disfunções temporomandibulares, como eu mencionei aqui no início, e a partir daí fez especializações em alguns cursos de formação nesta área. Então, ela está em São Paulo desde o ano passado, 2024, desde então, né, e tem vivido experiências maravilhosas em que tem tido o privilégio de compartilhar os seus conhecimentos com estudantes de fisioterapia, odontologia, ministrando sobre a abordagem da fisioterapia em vários cursos da área da saúde. Então, o privilégio é nosso de tê-la aqui. Muito obrigada, viu? Eu me sinto honrada. Obrigada mesmo, de verdade e de coração. E, pessoal, a gente estava até aqui trocando uma ideia já, né? Conversando sobre o tema. De fato, o que é o bendito do bruxismo? O que é isso? Gente, não tem nada a ver com bruxaria, não, tá? Né? Não tem nada a ver com isso. Mas, assim, muitas pessoas têm... Eu vou falar da minha experiência para vocês, tá? Eu descobri não faz muito tempo. Em consulta de rotina, a minha dentista viu que estava esquisita a mordida. Pediu uma ressonância. E aí, na ressonância, apontou... Não vou saber te falar o termo certinho. Eu nem trouxe para a doutora ver. Na próxima eu trago, tá bom? E a partir daí, olha, já vamos então nos prevenir. Vai lá fazer a placa, né? Vamos ficar de olho. E a placa, pessoal, é uma placa... Todo mundo fala de placa de bruxismo. Na minha cabeça, eu falei, deve ser tipo de clareamento, placa molinha. Gente, é uma placa horrorosa. Posso falar assim? Porque ela é ruim, né? Ela é ruim, né? Ela é rígida, ela né? É rígida. É rígida. Eu tô com ela aqui, ó. Ela é rígida. Vocês querem ver minha placa? Ó, não babei nela não, ó. Tá limpinha. Ela é dura, ó. Ó. Mas é um mal necessário, né? Falei isso hoje na chamada. É um mal necessário. Isso daqui, gente. Olha isso aqui. Ó. Dura. Tá vendo? Ai, credo. Babei, vou limpar aqui, credo. O que é o bruxismo, doutora Marta? Meu Deus, explica pra gente. Então, o bruxismo, ele é considerado uma parafunção. Algumas pessoas falam, é uma patologia o bruxismo.
Não, ele é uma parafunção, ele é um hábito disfuncional. Um hábito ele não inadequado. É uma patologia, Não é uma patologia. condição. Ele é um hábito inadequado, né? E aí o paciente que tem o bruxismo, ele apresenta o hábito de ranger os dentes Certo. e de apertar, Ok. tá? E eu Então não são tinha essas duas sintomas. condições. Eu não percebia. Eu era uma, que eles dizem, de assintomática, porque eu não tinha dores de cabeça. Geralmente Sim. quem tem bruxismo tem alguns sintomas, né? Sim, Se o sim, bruxismo sim. está, não sei, em casos... Sim, Eu não tinha nada. isso. Então, assim, são vários os fatores que, entrando depois, né, na questão dos sinais e sintomas, o que causa? O que E algumas pessoas perguntam, o bruxismo, ele tem cura? Vou chegar até lá. Tá, coloca o Então, microfone mais... Pode pôr a cadeira mais perto Chega também. um pouquinho pra Fica cá. mais perto de mim, por favor. Aí. Melhor, né? Mais acolhedor. Por favor. Então, o bruxismo, ele tem cura? Ai, meu Deus. A pergunta que não quer calar, né? Eu estava até escutando hoje um profissional falando, é aquela pergunta que vale $1 milhão de dólares, né? Pergunta de milhões. Né? Então, o bruxismo, ele é um hábito, né, uma condição, uma parafunção, em que o indivíduo, ele vai apresentar o hábito de ranger ou de apertar os dentes. Isso aqui, gente, ó. São essas duas condições. Você se dedicou na sua carreira para essa área porque você teve bruxismo, conhece alguém? Como é que foi, né, esse seu interesse por... Eu comecei a desenvolver alguns sinais e sintomas relacionados com o apertamento, né, necessariamente. Assim. E aí, por conta disso, o apertamento, algumas alterações otológicas, né, no ouvido, sensação de ouvido tamponado. O zumbido. O zumbido. E aí, por conta disso, eu passei a fazer algumas leituras com relação ao tema e me criou a curiosidade de entender um pouquinho mais sobre essa sintomatologia que vai desencadear a disfunção temporomandibular. É a ATM? Então, a ATM é a articulação. Aqui. Olha quem tá aqui hoje com a gente. Eu não apresentei como eu fui mal educada. Hoje o Zezinho tá aqui com a gente. O Zezinho tá aqui. Então, o Zezinho, pode trazer pertinho de você, o Zezinho. O Zezinho, ele veio especialmente lá da Bahia, Oi, né? Zé. Pra estar com vocês. Eu ando com ele em tudo quanto é lugar. Você que está nos ouvindo na plataforma, é como que eu posso crânio. falar? Um crânio, sintético. Né? Olha lá, ó. Isso, Bonitinho. Ele é um crânio sintético, onde nós temos aqui o crânio e nós temos aqui a mandíbula, tá? Então, veja aqui que a articulação temporomandibular, ele consiste aqui, ó, nessa região. Não é a ATM, então? É a ATM. É a ATM. É a ATM. Okay. ATM significa articulação temporo, porque esse osso aqui se chama osso temporal e mandibular. Articulação temporo-mandibular entre o osso temporal e a mandíbula. Entendeu? Incrível. Então, todo mundo tem ATM. Viu, gente? Né? As pessoas, elas, às vezes, confundem DTM. DTM é uma disfunção. O bruxismo, ele leva a uma disfunção, que é a DTM, disfunção temporomandibular. Mas observe aqui o que acontece, né, com a articulação temporomandibular. Essa é uma articulação, gente, que ela é responsável pela nossa movimentação da boca. Sim. Então, veja só. Deixa eu colocar aqui Zezinho. Zezinho tá meio inclinado. E a nossa mastigação também pode... Aqui, já posicionei ele aqui melhor. Esqueci agora. Então, veja só. Aqui, a ATM, né, é articulação temporomandibular, ele é responsável por abrir, fechar a boca, lateralizar, né, para um lado esquerdo, para o lado direito, ele posterioriza, ele anterioriza. Então, veja que a ATM, ele tem esta finalidade, essa função de abrir a boca, né? Fechar a boca, lateralizar para a direita, para a esquerda. Sim. Anteriorizar, movimentar para frente, para trás. A questão da mastigação também tem tudo a ver com... E aí, nós temos aqui, né, nesta articulação, vários músculos responsáveis por estes movimentos, tá? Aí, a gente tem um músculo aqui, que é o músculo temporal. Se você colocar, Dani, sua mão aqui nessa região... Pode abrir geral. Na região da
região temporal, Aqui. frontotemporal, se você pressionar os seus dentes, você percebe a contração? Total. Aí tem músculo, que é o Total. músculo Aqui, ó. temporal, tá? Uhum. Ele é um músculo que auxilia a fechar a boca, a levantar a mandíbula. Então, quando você mastiga, é esse músculo que está ajudando a você mastigar. Incrível. Outro músculo também que fica nesta região aqui é o músculo masseter. Ele está aqui, ó. Tá vendo a mandíbula? Aham. Então, ele está aqui nessa região. Se você aperta, mastiga, ó, contração. Caramba, quantos músculos É. que nós precisamos para falar, para mastigar e, né? Exatamente. Uau. Estes são só os músculos mastigatórios. Temporal, masseter, na região interna, né? Bem na região profunda aqui, na parte mais interna, a gente tem outro músculo também, chamado pterygoideo. Não dá pra gente visualizar esse músculo. Ele tá bem lá atrás, né? Tá bem lá atrás e ele tá inserido aqui nessa mandíbula também, tá? Então, são músculos extremamente importantes na movimentação da mandíbula. E por falar em mandíbula, a doutora separou umas fotos bem legais aqui eu pra separei. gente. A gente pode mostrar? Eu queria aguardar só um pouquinho. Então você vamos aguarda? aguardar. Oxe, Porque é a ela cereja que do manda. bolo. É a cereja, cereja tá bom. do bolo. Tá bom. E aí, como você me comentou anteriormente, o que é o bruxismo, né? É uma parafunção. O que leva ao bruxismo? Ok. Então, são vários fatores que podem desencadear o bruxismo. Um dos principais fatores é o estresse e a ansiedade. Várias evidências científicas, eles trazem, né, de que são os principais fatores, né? A questão, o emocional. O emocional tá ligado. Né, o sistema nervoso central, né? Em associação com essa relação com o estresse e a ansiedade, vai o quê? Aumentar o nível de tensão desses músculos. Sabia disso? Então, muita gente fala, quando eu estou cansado, eu sinto muitas dores nas costas, né? No meu trapézio, na minha cervical, sim, tem tensão. Mas eu também tenho tensão nesses músculos, porque muitas vezes eu estou apertando. Quando você está no carro, no trânsito, né? No engarrafamento. Aqui chama engarrafamento ou congestionamento? Tudo. Na Bahia a gente chama engarrafamento. É engarrafamento? Naquele trânsito horrível, né? Uhum. Quando você está sob estresse, quando você está muito preocupada, a tendência é que você aumente a sua atenção e que você aperte, né? Que você a gente faça nem que percebe às vezes. que você aproxime os seus dentes. E se você aperta, você está contraindo esses músculos que eu comentei anteriormente, o masseter temporal. E algumas pessoas começam a desenvolver o quê? Dor de cabeça. Muita cefaleia tensional. É um dos sintomas, né, do bruxismo. A gente tem que Dor de se cabeça. autoavaliar, ficarmos atentos, então. Porque no meu caso, eu nem percebia. Aí ela falou assim, pede pro Rafael te observar à noite, no sono. Porque às vezes, dormindo, você vai apertando. E só que o que adianta pedir pro Rafael se ele capota? Aí fica difícil. Mas assim, eu comecei a me observar. Sim. Às vezes eu acordava de manhã assim, ó. Falei, por que meu dente tá aqui, desse lado, desse jeito? Falei, credo. Falei, olha, eu preciso mesmo usar essa placa. Você acorda cansada. Você tem Cansada. fadiga. Com isso daí, com O esse sono não é um sono reparador, né? Você parece que você acorda Isso. exausto. Exatamente. E literalmente com isso aqui pesado, não descansou. A dor de cabeça já não. Eu acho que por conta também da questão do exercício físico ajuda bastante nessa questão. E eu faço por saúde mental também. Mas é aquela sensação de, tipo, tô morta, acordei meio morta, meio cansada. É verdade. Credo. É a sensação que as pessoas têm é que dormi, acordei e eu não dormi. Porque eu tenho aquela fadiga no rosto, eu tenho muitas dores. E tem a gente consegue classificar, né, dentro da reabilitação, os níveis de dor. Então, 0, 1 é o menor nível e 10 o maior nível de dor. E tem pacientes que chegam até a relatar que tem nível 9, 10, com muita dor nessa musculatura mastigatória, né? Porque eles apertaram a noite toda. E aí, quando você fala, assim, sobre essa questão, porque a gente sempre relaciona, né? O bruxismo, algumas pessoas, é especificamente só o ranger. Aí pergunta para, né, a pessoa com quem você
dormiu, se durante a noite rangeu, tudo bem. Mas tem situações que o paciente, ele não range, ele aperta só. E muitas vezes, quando aperta, o outro, ele não percebe que está apertando. É verdade. Tá? Então, ou é o ranger ou apertar, ou as duas coisas para o bruxismo. As duas. Pode ser as duas coisas também. O meu as é duas apertar situações. mesmo, assim. As duas situações. Caramba, isso é muito sério, né? E assim, isso tem gerado uma grande preocupação, porque a gente tem percebido uma prevalência enorme do bruxismo, não somente em adultos, mas em crianças. Eu ia te perguntar. Crianças também. Com a pandemia, aumentou mais ainda, porque o nível de confinamento, de estresse, né? Naquele período, as crianças ali confinadas e os adultos, situações de risco de doença também das pessoas, isso provocou um aumento de estresse e de ansiedade e, consequentemente, a tensão dessa musculatura e o apertamento. Então, assim, aumentou demasiadamente a prevalência de crianças. Caramba, eu percebo que a Celina, eu até perguntei pro pediatra dela, né, que às vezes ela averta assim, ele falou, olha, até uma certa idade é normal, porque tá na fase do crescimento. Sim. Mas observa, fica de olho, se passar do período, eu não sei qual que é. Eles falam assim, entre 7 e 10 anos, ainda é aceitável para a criança, 10 né? anos? Passado daí, já procura um profissional, né? Para que se faça uma avaliação mais detalhada, né? A questão também da utilização das placas, a gente vai comentar sobre os recursos, né, de tratamento. E aí, fechando essa questão das causas, né? Então, são vários os fatores que podem desencadear esse bruxismo, o rangeio, o apertamento, né? Já comentamos sobre o estresse, a ansiedade, o sono também inadequado. Se você tem insônia, isso aumenta, isso leva estresse, ansiedade, aumenta o apertamento, a nicotina, uso de drogas ilícitas também pode desencadear, né? Esse rangeio, o apertamento dos dentes, alterações gastroesofágicas também pode influenciar. Então, são vários fatores, né? A predisposição genética. Tem isso também. Guarda aí, deu um spoiler já de uma pergunta que fizeram para você. Vamos soltar as perguntas, diretor? Inclusive, já antes da pergunta, outra pergunta que eu vou... Nessa eu acho que eu vou deixar pro final. Você tem cura, né? É melhor deixar pro final, né? Deixa pro final, me lembra, tá? Todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer... Foi a primeira coisa que eu perguntei. Tem no Mitos e Verdades. Não vou responder agora. Não, fica com a gente aí. Se você tá chegando agora, nós estamos aqui com a doutora Marta Sobral, né? Estamos falando sobre quais os benefícios da fisioterapia no tratamento de bruxismo. Depois ela vai até passar, vou pedir para ela passar alguns exercícios que podemos fazer em casa e o que podemos fazer, então, para... Bom, se você já tem, para diminuir os sintomas, né? Se, de repente, hábitos de vida saudável, o exercício pode ajudar. No meu caso, me ajuda nessa questão aí emocional, entendeu? De eu ficar mais equilibrada. Pra não ficar apertando tanto. Isso, aí você comentou que você tem alguns sinais e sintomas, né? Não tem a dor de cabeça. Não tenho. Isso. Algumas pessoas manifestam essa dor de cabeça por conta do apertamento e aumento da tensão. Pode ter manifestações também de alterações otológicas, dor no ouvido, sensação de ouvido tamponado, zumbido, né? Que a gente comentou. Limitação da abertura de boca. Nossa, limitação. Limitação. Aí tem pessoas que têm dificuldade para comer um hambúrguer, comer pipoca. Quando eu começo a comer pipoca, comer carne de churrasco, eu tenho dores. Eu tenho cansaço, eu tenho fadiga nessa musculatura. Porque a musculatura ela já está tensa, né? Ela já está muito tensa, já está muito fragilizada e todo o esforço que você faz, isso gera dor, né? Esse aumento de tensão diminui a abertura de boca. Entendi. Por conta da tensão dos músculos. Antes de soltarmos o áudio da primeira pergunta, você como especialista, o que você poderia nos orientar para a gente amenizar esses sintomas no nosso dia a dia? Sei lá, de repente, já foi falado aqui, né, pessoal? Pessoa que fuma, drogas ilícitas, vai piorando os sintomas. Então, o primeiro passo é você tentar aí, né, largar tudo isso. Isso.
Dentro do espectro, assim, do nosso dia a dia, a atividade física, ela é fundamental. Não é Até- balela, né? Não, Tá vendo? Tem gente que fala, não, tudo é de atividade jeito física. nenhum. Gente, não é real. Uma Ajuda muito. atividade física que proporcione a você um prazer. Quando a gente faz atividade física, Tem que dar a gente alegria. libera substâncias que são substâncias que vai desencadear alegria, bem-estar, né? Procura Então, o que te deixa feliz. endorfinas, né? Um exemplo, né, das endorfinas e outras substâncias que são neurotransmissores que vão atuar no nosso sistema nervoso, que isso vai desencadear a sensação de bem-estar e de alegria. E um desses, né, recursos é a atividade física, né? Regular. Então, é fundamental. Então, eu sempre recomendo para os meus pacientes a atividade física. Fator de estresse, de ansiedade, uma boa terapia. Então, a Boa. terapia vai ajudar também. Então, já risquei Isso. 2 na minha lista. Então, Tô na terapia, tô na atividade. na atividade. Tem alguma coisa que a gente não pode comer de jeito nenhum, que isso pode só piorar? Ou não? Restrição alimentar não? Sim, alguns profissionais, alguns especialistas nutrólogos que trabalham nessa área, eles sempre relacionam a questão de... Eu não vou entrar muito nessa área porque não é minha, né? Eu não tenho o domínio de conhecimento, mas assim, substâncias e alimentos inflamatórios, isso também vai desencadear na produção de substâncias que geram prazer. Faz sentido. Muito glúten. Vai desencadear, vai provocar substâncias inflamatórias. Então, uma alimentação equilibrada. Balanceada, né? Balanceada. Nada em exagero. influencia. Nada em Exatamente, exagero, uma né? alimentação balanceada. Aí tem outros recursos também, porque a toxina botulínica também ela pode ser considerada um dos recursos que são utilizados, né, pelos profissionais odontólogos, né? Gente, os profissionais. o Botox, né? Isso. Então, os dentistas, né, os profissionais que trabalham diretamente com essa reabilitação da disfunção temporomandibular e o bruxismo, eles têm também lançado a mão da toxina botulínica. Né? O que vai fazer? Qual a função da toxina botulínica? Então, a toxina botulínica, todo mundo já conhece, ela vai ser injetada justamente nesses músculos que estão tensos, e aí ele vai causar o quê? Um relaxamento parcial, não é total, né? Então, o paciente, quando tem muita tensão no músculo, sente dor. Então, injetou a toxina botulínica, ele vai diminuir o nível de contração daquela musculatura. Isso vai reduzir o nível de dor nesse paciente. A própria fisioterapia também pode ajudar. Também. Então, nós temos aí a toxina botulínica. Aí, dentro dos recursos da fisioterapia, nós temos vários recursos, né? Então, aí temos a terapia manual. Que é isso? Terapia manual são movimentos, são exercícios e manipulações específicas que a gente vai estar realizando no paciente na região da cervical, nos músculos que envolvem essa região, porque esse paciente que tem tensão na mandíbula, eles têm tensão também na cervical. Verdade. Então, o fisioterapeuta, ele aborda esse paciente, ele avalia e aí ele vai detectar quais são as demandas e as necessidades e aí vai tratar também através da terapia manual. Em casa, de forma prática, o que a gente pode fazer para dar uma Isso, em casa. Eu sempre aconselho para os meus pacientes. Tá com aquela musculatura cansada? Pega uma bolsa gel, que vende em farmácia, aquelas bolsinhas pequenas. Coloca ali para amornar, para deixar um pouquinho quente. Você pode colocar nesse músculo, no masseter, né? Esse músculo que você sente tensão. Deixa lá uns 15 minutinhos, essa bolsa quente, que aí ele vai diminuir essa dor, né? Esse espasmo muscular. Massagem facial é bom também? Também a massagem facial, o fisioterapeuta tem umas técnicas também de manipulação dessa musculatura de dentro da boca, musculatura intraoral. Para esse tipo de... Não é uma patologia, é uma condição, né? Sim, sim. Eu procuro um fisioterapeuta especialista em bruxismo ou Isso, todos estão em disfunção aptos? temporomandibular. Ok, né? ok. Algumas vezes o paciente, ele chega para mim, ele não passou ainda pelo profissional cirurgião bucomaxilo ou profissional que atende disfunção temporomandibular. Então, eles são encaminhados, né, por outros pacientes e eles não passaram pelos dentistas. E aí, a gente, como fisioterapeuta, a gente avalia esse paciente,
né? Faz uma avaliação, coleta a anamnese, faz uma avaliação física. E aí a gente direciona esse paciente para os outros profissionais. Né? Guarda Porque aí o que tem uma bruxismo, pergunta disso tá. para você. Porque o bruxismo, é preciso esclarecer que o tratamento do bruxismo, ele envolve uma equipe multidisciplinar. Verdade. E aí nós temos o fisioterapeuta, né? Que trabalha especificamente com a disfunção temporomandibular. Temos aí o dentista, né? O cirurgião bucomaxilo, o ortodontista, O que otorrino. tenha... O otorrino, ele vai identificar se tem algumas alterações, então é muito mais o dentista. Ok. Né? O profissional também que trabalha ortodontista ou cirurgião bucomaxilo, enfim, um profissional que está envolvido dessa região aqui, né? com essa região. Pescoço. Isso, envolvido com a reabilitação da ATM, né? ATM, que é tudo isso aqui, né, gente? Exato. Eu falo o ortodontista porque o ortodontista, ele também tem esse conhecimento porque essa disfunção, ele está relacionada com a má oclusão dentária também. Quem tem bruxismo pode desencadear uma má oclusão dentária. Ok, né? ok. Então, são esses profissionais. E aí, o fisioterapeuta, ele tem um papel, né, puxando um pouquinho para a gente falar para minha sardinha, ele tem essa capacidade, dentro dos recursos que nós trabalhamos, de aliviar e minimizar os sinais e sintomas desse paciente. Ok. Vamos à primeira pergunta, então, para a doutora Marta. A hora passando rápido. Ô, diretor, me avisa aí, tá? Vai me falando do tempo aí que eu... Eita ferro, vamos que vamos. Primeira pergunta para a doutora Marta, vamos lá. Boa tarde, pessoal da Unifacamp. Um beijo para todo mundo aí. Qual profissional é apto para diagnosticar o bruxismo? Beijo, tchau, tchau. Oi, abençoado, acabou de falar. Legal. Então, todo profissional que tenha conhecimento, que tenha uma especialização nesta área, ele está apto para identificar o bruxismo. Pode é ser óbvio que o melhor profissional é o dentista. Foi a primeira pessoa que viu exatamente a minha mordida. Falou, peraí, tá estranho isso aqui. É extremamente importante, né? Que ainda que esse profissional não seja um especialista, o dentista clínico, ele tendo conhecimento, ainda que ele não faça abordagem e que ele confeccione a placa, ele saiba direcionar para o colega dele que tenha essa formação maior. Ok. Né? Próxima pergunta, vamos lá. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida aqui, queria saber se você pode me ajudar. O estresse e a ansiedade são os maiores vilões ou há algum outro fator importante? Eu posso dizer que são os maiores. O estresse e a ansiedade. Nossa, saúde emocional, então. Questão emocional, porque ele que vai, né, dar o gatilho, né? Para aumento da tensão, apertamento e o ranger desse paciente. E assim, o apertamento ou o ranger, ele não ocorre só durante a noite, como algumas pessoas creem, né? O bruxismo, ele é noturno e tal. Nada. Não, ele ocorre durante o dia, como eu te falei. O apertamento, ele tá ali constantemente. Eu então, já percebi muita gente já TV, tem... assim, falei, por que eu tô assim? Tá de dia. Gente, os nossos dentes, eles não foram idealizados para que a gente aperte. Então, a gente aperta os dentes quando a gente mastiga ou quando a gente deglute o alimento, né? Então, como é importante a conscientização, né, do paciente, a conscientização. E aí o clínico, ele tem esse papel extremamente importante, sabe? Incrível. De estar identificando essas situações e fazendo encaminhamento para o especialista, né? O especialista na área né, bucomaxilo, direcionando para o fisioterapeuta, direcionando para o psicólogo, né? Se assim for necessário. Verdade. E temos mais uma perguntinha. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu gostaria de saber se existe predisposição genética para o bruxismo. Valeu, um abraço. Boa pergunta. Existe, sim. Verdade. Existe a predisposição. É um dos fatores também, né? A predisposição genética. Então, assim, você que falou, né? Que é a Cecília, né? A Celina. A Celina.
que a Celina, ela tem esse hábito, então é bom ficar atenta. Ela parou, né? viu? Parou. Então, Parou, ótimo. parou. Então, vamos Ainda ficar bem. atenta também às nossas crianças, né? Aos nossos filhos. Eu fico. E estar observando, né? Então, entrando um pouquinho também na questão de alguns outros hábitos parafuncionais, existem alguns outros hábitos que pode estar desencadeando também o apertamento dos dentes, né? Que está relacionado com a disfunção temporomandibular. Roer unha, Eita. tá? Roer unha, colocar caneta na boca, deitar sobre o lado, né? Sobre a mandíbula, mascar chiclete, tá? Então, tem pessoas que passam horas mascando chiclete. O dia Então, isso inteiro. são hábitos parafuncionais que desencadeiam o apertamento de uma forma geral, né? No paciente que vai desencadear essa disfunção temporomandibular. Então, o bruxismo, ele é uma parafunção que aí ele pode também desencadear uma disfunção na ATM. Entende? Uau. Então, esse hábito sério de isso, hein? ranger e de apertar vai sobrecarregar a ATM. Então, daí a necessidade da utilização de das placas, como você iniciou no programa. Aqui, gente, olha. Tá? Então, entrando nas Vamos falar placas, delas? Vamos falar. Ó, vamos colocar as fotos aí para vocês terem uma noção. Aí a doutora vai olhando as fotos também, e aí a gente também fala das fotos e da placa. Essa placa aqui, a minha placa, ó o barulho. Ela é dura, ela é rígida, entendeu? A gente coloca na boca, ela não é agradável de usar, ó. Aqui, ó. Só que à noite, ó. É dura. Até babei aqui, credo. Vou limpar. Mas, ó, a doutora falou nos bastidores aqui uma informação que eu acho que é muito importante. E foi uma das coisas que a minha dentista falou, uma das primeiras coisas, né? Que eu falei, não posso usar uma placa meio mole, assim, tipo de clareamento, ou igual daqueles lutadores de boxe. Falei certo? Boxe? Lutadores de boxe, MMA. Pode piorar o caso. Pode usar, não? Não pode. Fala, doutora, Não, pra pelo nós. amor de Deus. Então, isso é Olha. chamada placa miorrelaxante São álcool ou a gel. placa estabilizadora, tá, gente? Essas placas, elas são Acrílico, né? de acrílico, né? São placas rígidas. É. Então, essas placas, elas são confeccionadas, elas são moldadas pelo dentista. Uhum. Então, é o especialista, né, indicado para fazer essa modelagem e depois a confecção desse material rígido. E aí vai ajustando, Vai né? ajustando. Então, não comprem essas placas de silicone. Na internet. Não comprem, porque ao invés de você estar melhorando, está piorando, tá? Ela falou exatamente Aí a isso. Você vai questão. piorar o caso. Não sei se tem essa pergunta aí, mas todo mundo tem essa curiosidade. A placa vai resolver o bruxismo? Foi a primeira coisa que eu perguntei. É. Vai sarar? Vou usar quanto tempo que eu uso isso aí? Que? Um mês? Já tá tudo bem? Então, a gente pode entrar nessa questão da cura? Pode. Então, se a placa ela vai resolver, eu vou colocar a placa, pronto, eu já estou curada. Acabou. Não. A placa é um dos recursos a mais dentro desse processo, né, de recuperação que vai minimizar as sequelas, né? Quais são as sequelas? Quem aperta demais os dentes e range vai desencadear o quê? O desgaste Do dente. dentário. Bota a foto aí, diretor, enquanto Ele a vai- Marta vai falando. Diminuir o apertamento, vai minimizar esse apertamento e vai também evitar o desgaste dentário e a fratura também do dente. Ah lá, Então, ó. olha lá. A primeira imagem ali já tá É igual a com minha placa, né? Uma igualzinha. placa que não pega o dente inteiro, né? Exatamente. Não é agradável, confortável, não é mole, não é pra ser mole, não pode. E ali eu fiquei impressionada, viu, com essa dentição. E o pior que é depois que a gente percebe que tem essa condição aí, você vai reparando nas bocas das pessoas. Sim. Você fala, nossa, eu acho que o amigo ali deve ter um bruxisminho, tal, não sei o quê. Então, veja que nessa imagem aqui, do lado direito, né? Aham, Do lado aham. direito da tela, veja que ele já tem uma fratura no incisivo. Fala mais pertinho aqui, ó. Ele já tem uma fratura lá no incisivo, ó, nos dentes, né? É, Da aperta parte muito. anterior. Além do desgaste na arcada inferior, dos dentes inferiores e superiores, ele já tem uma fratura,
tá? Isso é só uma das assim, fotos, né? Porque a placa, ela não vai resolver, ele vai ser um recurso a mais dentro do tratamento que vai minimizar os efeitos, né, do bruxismo. então use a Então, placa, o né? mais importante é você controlar as causas, os fatores de risco. No meu caso, eu estou usando para dormir. Se Uhum. perceber que tá, né, um pouco mais agravado o negócio, aí tem que usar até durante o dia. Já Sua penso. dentista, né, te recomendou também a usar durante o dia. Se você vê que você tá... ela falou, vai se Sim. adaptando, porque, gente, essa placa é Perfeito. ruim mesmo. Mas ela é importante, né? É Porque ela vai importante. evitar, vai desencadear um melhor encaixe da articulação temporomandibular. Eu não vou vai desgastar, né? impedir, desgastar, exatamente, porque isso vai gerar um impacto na ATM também. Não só os dentes, E ela mas falou na pra ATM. mim, você não tá percebendo agora, mas isso a longo prazo, você não Sim. usando a placa adequadamente, lá na frente a conta chega. Então, o que acontece? A sua placa, ela tem uma alturazinha, né? É, Ela é um pouquinho grossa na parte inferior, na ela base. é. Isso. Justamente para evitar que você comprima esse encaixe aqui da articulação temporomandibular, entende? Olha só. Para evitar que você comprima. Então, ele tem esse espaçozinho aqui, É verdade. que é para evitar essa, Ó, vou essa colocar compressão. aqui, corta pra mim de novo. Ah, aqui, ó. Pode tirar a tela. Ó, Uhum. ó. Exato. Então, ele tem esse espaço na parte inferior, vê? Viu? E aí vai preservar a sua ATM, vai evitar que haja desgaste, né, nos seus dentes lindos aí. Inclusive, desgaste. eu vou levar pra doutora dar uma ajustada nela, que eu Sim. sinto que pega um dentinho aqui, então a gente vai Sim, ajustando. é importante. É importante, É. né? Tem outra imagem legal, mas antes dessa outra imagem legal, tem uma pergunta aqui bem bacana que chegou aqui pra mim, pra fazer pra doutora Marta. Vamos lá. Eu tenho um problema de ATM e meu dentista indicou eu mascar chiclete por conta que minha boca estrala muito. Está certo esse tipo de tratamento? Então, o mascar chiclete, ele é considerado um hábito parafuncional, Parafuncional. inadequado. Eu sempre ouvi Por isso quê? também. Por que que ele é considerado? Então, imagine que você está aqui mastigando e movimentando, né? O tempo todo aqui, ó. Para você mastigar, você não precisa do músculo? Precisa Pra o músculo muito trabalhar? do músculo. Então, você está fazendo este movimento aqui, ó. Ao mastigar. Ah lá o Zezinho, mostra o Zezinho lá. Ao Ah lá. mastigar, você está fazendo isso. Tum, tum, tum. Dá para ver aqui, ó? Dá, tô É vendo esse aqui. movimento. E o Aham. músculo, ele está contraindo constantemente. E por conta dessa pessoa que da mesma estrala, forma né? quem rói unha. É aqui, ó. Quando eu rói unha, eu faço esse movimento aqui, ó. Ah, é. Aham. Tá? Então, assim, eu não recomendo. Ok. A gente abomina, né? O uso, assim, do chiclete. Claro, se você pegar um chiclete, né? Até para mascar, né? Uns 5 minutinhos, joga fora. Você não vai ficar o tempo todo com aquele chiclete, Eu né, faço na isso, boca. eu masco um pouco, perdeu joga. o sabor, tchau. Exatamente. Agora, por conta de estrala, às vezes é bom procurar um físio, né? Isso. Então, o que é o estalo, né? Estralo, eu falei errado. Estralo, não estalo. Estalo, a gente tem vários ruídos, Uhum. né? Esses ruídos, eles são sons anormais que surgem na articulação temporomandibular. Então, tem pessoas que têm um estalo tão alto que você consegue escutar quando abre a boca. Não sei se você já percebeu. Ó, tem gente que tem. Eu tenho uma disfunção na minha ATM, eu tenho um desvio na minha mandíbula. Eu tenho desvio, então eu tenho disfunção, mas eu não sinto dor, eu não tenho desconforto, então eu não tenho indicação cirúrgica, né, para minha ATM. Mas tem pessoas que têm os estalos aqui, os estalos, sente dor, tem limitação de abertura de boca, que precisa do tratamento da fisioterapia, porque isso já está gerando, já está impactando nas suas atividades do dia a dia. Então, às vezes A é bom dor, a ouvir limitação da abertura. uma segunda tá? opinião nesse caso, né? Então, o estalo, ele pode ser desencadeado por um processo degenerativo, tá? Artrose. A gente não tem artrose só no joelho. A gente tem artrose também aqui na ATM. Caramba. E as pessoas que têm esse estalo muito forte, muito grosseiro, é sugestivo de uma artrose aí já instalada nessa articulação.
temporomandibular. O ácido hialurônico pode resolver? Sim, Eu pergunto ele porque eu tenho vai- no joelho. Vai. Então, o ácido hialurônico, ele vai... não vai resolver. Ele vai minimizar, diminuir as dores, vai melhorar a mobilidade, tá? Então, é um ácido de uma densidade diferente, né? Do que as pessoas colocam Sim. para fins estéticos, Sim. mas ele é fantástico. Ele vai ajuda melhorar a muito. mobilidade, amplitude de movimento, tá? Ok. Então, assim, a gente tem que controlar esses fatores de risco, né? Para o paciente que tem bruxismo, que tem a disfunção temporomandibular também. No caso Controlando. do ácido, é o próprio dentista que aplica? É o dentista. No meu caso, foi o meu Porque médico. é uma injeção, né? É uma injeção que ele injeta com ácido. E aí, Anestesia, com dá uma anestesia anestesia. local, no próprio Não consultório. sente nada. Não sente. E aí, ele tem bons resultados. Boa. Para Eu diminuição da dor. gostei, viu, no joelho. Você no joelho. Top. Então, mas aí é indicado para o paciente que tem uma limitação de abertura de boca, que tem uma. Estalos. Não, Não? o fato de ter estalo, Não. ele não tem uma indicação para o ácido hialurônico. Tem que ver na ressonância, né? Os estalos, você pode sobreviver com os estalos, tá? Agora, a partir do momento que esses estalos, ele está levando um bloqueio da sua articulação, né? Travando a mandíbula, ou que esses sintomas estejam causando muita dor ou limitação de abertura de boca, aí sim é indicado esse ácido hialurônico. Ou seja, tá nessa te região. impedindo de fazer funções Isso, tá impedindo. básicas, né? Mas o estalo por si só, ele não é uma indicação para a utilização do ácido. Show de bola, doutora. Temos uma imagem bem legal, porque a gente vai no bate-pronto dos mitos e verdades. E a hora está literalmente voando. Não tá rápido? Tá muito rápido. Você tá curtindo? Tô Tá amando. legal? Ai, que bom. Vamos àquela imagem. Tem uma imagem aqui bem legal também. Olha lá, ó. Falamos isso no sim. começo, para você que está chegando agora, estamos falando aqui um pouquinho sobre o bruxismo, né? E aí a doutora explicou o que é a ATM, o que é essa disfunção da ATM, Sim. né? Que são coisas todo mundo tem ATM, viu, gente? Todo mundo quer isso aqui. Ela mostrou ali no Zezinho. E muitas vezes o bruxismo, ele traz algumas disfunções desta ATM. Falei certinho? Sim, Levaria sim. 10 na prova? Pode. O bruxismo, ele pode desencadear uma disfunção na ATM, né? Aqui, olha lá, ó. Tem aí uma pessoa que para você que está nos vendo tá fácil, mas para você que está nos ouvindo. Aí temos ali, ó, dores, me ajuda, doutora, de ouvir. Dores de ouvido ou zumbido, Ok, né? vou Isso é botar o óculos. bastante desconfortável, os pacientes, eles se queixam muito. É um dos top Né? 3, assim, de sintomas? Exato, eu acredito que o mais, assim? o mais que os pacientes buscam, né, atendimento com o profissional é a dor na ATM, Aqui. dor nos músculos e a limitação da abertura de boca. Não é nem a dor de cabeça, então? Nem todos têm essa dor de cabeça. Olha. Mas quando eles percebem que eles estão com dificuldade de abrir a boca e tá com dor miofacial na musculatura mastigatória ou na ATM, aí já é um sinal de alarme e eles vão buscar o profissional por conta disso. Porque tá gerando o quê? Uma disfunção nele. Pessoa né? que às vezes tem aquela sensação de que tá tudo travado no rosto e É. quer, tipo, esticar o rosto, assim, sabe? Tipo, como se fosse a gente estalar os dedos, parece que quer Sim. estalar o rosto, assim, que tem alguma coisa esquisita. Tem que ficar atento Tem que também. ficar atento. Então, ó, dores de cabeça, os estalos ao mastigar, tem ali embaixo o desgaste, mostramos as fotos. Olha, a doutora foi muito generosa com as fotos, porque tem umas que Sim. até assusta, né? Os desgastes nos dentes, assim. E dá uma dó, porque às vezes, igual eu fiz tratamento dentário a vida inteira, aí se eu não cuido, os dentes ficam tudo desgastado, fica feio, né? Você coloca um tratamento de uma vida inteira a perder. É verdade. Então tem que ficar atento, né? Você que é mãe, né? Observe seu filho, né? Ou se observa, né? Porque nós mães temos tantas tarefas para lidar, multitarefas, e às vezes a gente não percebe. E tá assim, nesse nível. Eu não percebi. Se não fosse
a dentista me ajudar nessa função, Sim. eu não saberia, você vê? Assintomática, vamos se dizer assim. Sim. E aí eu fui estudar sobre, aí eu comecei a ligar, né? Falei, poxa, é verdade, eu acordo cansada com isso aqui tenso. Aí vai fazendo sentido. Sim, sim, Mas é um verdade. alívio quando a gente descobre de fato. E aqui tá escrito ali, tá cortando a câmera aqui, dificuldade. Ou cansaço ao mastigar mastigar. alimentos mais duros. Que Quando ele vai comer uma torrada, né? Que chato, uma Ou carne. uma carne, pipoca. Então, eles referem esse desconforto. Viu, pessoal? Vamos aos mitos e às verdades. Eu quero que você, junto comigo, veja aí se a gente tá gabaritando na prova da doutora Marta. Vamos lá, meu Deus, será que é nota 10? Tomar. Geralmente eu sempre vou mal, mas eu acho que hoje vai dar bom. Bruxismo só afeta adultos. Ah, falso. Vimos aqui no começo do episódio. Pode afetar crianças, adolescentes, Sim. né? Idosos também acontece? Idosos, assim, pacientes com algumas doenças neurológicas também, Parkinson. Olha Né? O paciente só. com Parkinson, ele tem rigidez muscular, dificuldade, né, para mastigar, deglutir. Ele pode apresentar também disfunção temporomandibular, né? O Incrível. bruxismo. O bruxismo, então. Ó, nós estamos entendendo sobre o bruxismo. O bruxismo não é como se fosse uma das disfunções. Sim, Né? sim. Talvez a principal, não sei, Sim. mas tem outras, né? Sim, sim. Aí depois a gente fala disso em outro podcast. Em outro podcast. É, mas tem exatamente. alguma assim que a gente nem imagina? Que você pode dar um spoiler e falar, ó, isso daqui é uma disfunção e as pessoas nem sabem. Isso. Então, o bruxismo, ele pode desencadear uma disfunção temporomandibular, Uhum. né? Então, assim, quando a gente fala disfunção temporomandibular, vários fatores, eles interferem. Então, o paciente que tem uma disfunção temporomandibular, ele pode não ter um apertamento, pode não ter um bruxismo. Mas, assim, os outros hábitos parafuncionais desencadeou o quê? A disfunção. Entende? Olha, entendi. O bruxismo é especificamente o ranger e o apertar. E pode vir Então, um essas combo duas aí, né? e isso pode levar à disfunção, Uhum. tá? Mas vários outros fatores podem desencadear essa disfunção. Como vimos aqui, a questão Aham. do mastigar, do abrir a boca. Sim, né? olha, tem pessoas que mastigam só de um lado, É verdade, já vi sabe? isso. E não percebem. Então, você vai sobrecarregar aquela articulação daquele lado que você está mastigando. Então, isso vai sobrecarregar a TM. Caramba, isso é muito sério. Próxima tela, então, vamos lá. Bruxismo só ocorre durante o sono. Falso, falseta. Não. Pode ocorrer durante o dia, já aprendemos aqui. Ó, tô indo bem. Exatamente. Ai, Você tô gabaritando. tá. Próxima tela. O café não piora o bruxismo. Essa eu fiquei chocada. Ó, eu colocaria o café não piora o bruxismo. Eu colocaria verdadeiro, mas eu acho que eu errei. O café piora? A cafeína, ela aumenta, se você tomar de uma forma exagerada, ela vai aumentar o nível de ansiedade e estresse, por ser estimulante. Consequentemente, a mordida. Faz Exatamente, sentido. vai Faz aumentar a sentido. ansiedade e o estresse, e aí você vai, Faz né, sentido. exacerbar. Então, ó. Mas tudo com moderação, Moderação, né? É. gente. Por favor, um Exato. cafezinho gourmet não faz mal de vez em quando, não. Vamos lá. Próxima tela. Nesse friozinho, né? Nesse frio. Ai, meu Deus. O bruxismo não causa danos sérios. A causa, viu? Se não tratado, né? Visto com atenção, com cuidado e com uma equipe multidisciplinar, pode causar dano sério, sim. Pode. Desgaste dentário, Uhum, né? uhum. Perdas dentárias. O quê? Perdas de dentes, Perdas. fraturas Pode de dentes. chegar a Pode perder? fraturar, pode comprometer, por conta dessas fraturas, comprometer a raiz do dente. E aí precisa fazer o quê? Canal, precisa fazer implante, né? Tá vendo, gente? Então, por favor, causa dano sim, tem que cuidar, tá bom? Próxima tela. Vamos lá. Não há tratamento para o bruxismo. Ô, louco, com certeza é falso. Há tratamento sim. Se você está na dúvida, procura uma segunda opinião. De repente, né, o primeiro profissional não soube orientar, procura uma segunda opinião. Procura um profissional que vai ser um profissional, como a doutora falou aqui, que cuida justamente dessa parte aqui da ATM, um bucomaxilo, Sim, né, um cirurgião. sim.
ou a própria doutora Marta, tá bom, gente? Inclusive, tá clinicando ou não tem mais tempo? Então, Tá? eu tô mais na docência, mas eu também faço atendimento. Então, ó, Em você manda um clínica, WhatsApp pra... Um WhatsApp não, WhatsApp, a gente não tem WhatsApp. Manda aqui no... Ou pode ser aqui mesmo no chat do YouTube, ou lá na nossa página no Instagram, tá bom? Manda assim, olha, eu gostaria muito de ter o atendimento da doutora Marta Sobral, né? Meu caso é XYZ. A gente repassa aí pra ela, tá bom? Com as informações, a gente manda depois as informações pra você. E se você não tem rede social, né? Às vezes não tem, né? Não tá familiarizado. Então, você vai ter que mandar um WhatsApp aqui para nossa secretaria da nossa instituição. Aquele número que eu disse lá no início, que o diretor vai soprar na minha cabeça agora, porque eu não decorei. Qual que é o WhatsApp, diretor? É o 11 9... Diretor? Ah lá, tá na tela. Obrigada, Júlia. 4704-6997. Olha, escutei um podcast com a doutora Marta Sobral sobre o bruxismo. Gostaria de entrar em contato. Então, eles vão te encaminhar para a nossa produção e a gente faz uma ponte legal aí. Beleza, gente? Tá? Nada que R$2.000, uma sessão não vai resolver o teu problema aí. Brincadeiras à parte, vamos à próxima tela aí do nossos mitos e verdades, que tá bem legal. Vamos lá. O bruxismo é causado apenas por estresse. Não sei se é apenas, mas é uma das condições. Eu colocaria falso, assim. Acho que não é apenas o estresse. A questão aí é o apenas, né? O estresse, ele é o principal. O estresse, a ansiedade, ele é o principal fator de risco que vai desencadear, mas né? Pode o não apertamento. ser Mas tem vários, a né? predisposição genética, Nossa. cafeína, nicotina, né? Uso das drogas. Uso das drogas também, algumas doenças neurológicas, como eu comentei, o Parkinson. Né? Então, são vários fatores que interferem. Drogas também, né? Drogas ilícitas. Então, são vários. Então, eu acertei. O bruxismo é causado apenas por... Não, é falso. Não é apenas pelo estresse. É a principal causa, mas não é apenas ele. Próxima tela. A placa estabilizadora, que é essa que eu mostrei aqui, é a única forma de tratar o bruxismo. Se fosse a única forma, não, é falso. Tem uma série de outras maneiras, né? A própria atividade física, exercício físico, né? A própria, no meu caso, que também faço terapia, ajuda bastante. Meditação eu gosto também de, né? Põe os sons ali da natureza na Alexa, meditando até dorme, até ronca. Inclusive o ronco, olha, veio aqui na cabeça. Gente que ronca demais, pode estar com alguma disfunção aí. Pode estar, e aí seria interessante fazer um exame, né, de polissonografia também. Porque muitas vezes... Fala pertinho assim. O exame da polissonografia, né, para avaliar a qualidade do sono, e aí vai detectar como é que está o seu sono, né, insônia. E porque a gente viu também que a qualidade do sono tem uma influência também com o bruxismo. Verdade. E tem gente que fala assim, eu durmo bem porque eu ronco, mas ronco não é sinônimo de estar dormindo bem, né? Tem repercussão na respiração também, né? É verdade. Fica assim, qualidade né? de sono e na respiração. Veja se você está igual a Peppa Pig. Não pode dormir igual a Peppa, tá? Assim, respirando assim, vai fazer mal. Próxima tela. Tem mais ali. O bruxismo é uma doença que surge principalmente a partir dos músculos mastigatórios. Eu colocaria... Será verdadeiro? Será que tem pegadinha? Principalmente a partir... eu colocaria verdadeiro. Sim. Aqui. Ele envolve os músculos mastigatórios. Isso porque mesmo. quando você range e você aperta, você está o quê? Contraindo essa musculatura mastigatória. Então tá envolvido. Acertei. É que eu falei, será que tem mais? Ai, meu Deus, será que eu não prestei atenção? Tá certinho. Então, tô acertando todas, eu não tô... Tintim, porque eu tô acertando, eu não tô acreditando. E tem a última, pra gente ver se realmente eu acertei ou não. Vamos lá. Deixa eu beber uma água antes. Pode falar essa, doutora, fala essa. Tá. Essa é a última, né? Uhum. O bruxismo desaparece sozinho? Aí eu te pergunto. Eita ferro, será? O que você acha? Ele vem do nada, assim, né? É a mesma coisa. Tem cura, né? Não vai, então. Seria a mesma pergunta. Pode amenizar os sintomas só? Então, o bruxismo, ele não tem cura. Por que fala que não tem cura? Porque são vários os fatores que estão envolvidos com o aparecimento do bruxismo. São vários,
né? Então, o que você pode fazer? Controlar esses fatores que desencadeiam, principalmente aí o estresse e a ansiedade. Tá, então não E ele você não pode ter uma desaparece. qualidade de vida. Que é o fundamental. Isso, então né? você tem como controlar, tá? Então, assim, você pode estar em um momento super bem, né? Tá controlado e vai que você tenha, de uma forma abrupta, um estresse, uma ansiedade. Aí voltou de novo a atenção. É verdade. Mas a partir do momento que você tem o conhecimento e essa conscientização, né? De controlar esses fatores que você já conhece, então aí já minimiza mais o bruxismo. Nossa, incrível. Entende? E aí essa placa você vai ter que conviver com ela também, a placa. É. Uma observação que eu queria também estar trazendo para cá, Dani, é sobre a questão da utilização da toxina botulínica, tá? Então, assim, já existem várias evidências científicas que o uso de uma forma exagerada, com uma frequência, né? Curta, assim, de intervalo. Curta de intervalo do uso da toxina botulínica no paciente, isso pode desencadear muitas sequelas. Atenção, exemplo, então, atenção. Fraqueza muscular, porque o que a toxina faz? Enrijece. Eu estou me referindo, gente, à questão da toxina no músculo mastigatório, tá? Não é para quem faz a utilização na testinha, nos pés de músculos galinha, faciais, não. É outra São coisa. músculos mastigatórios. Vai relaxar, né? O uso da toxina no músculo mastigatório, essa dosagem ela tem que ser adequada e o intervalo tem que ser grande para não causar uma fraqueza permanente nesses músculos. Porque eu preciso deles para mastigar. Sim. Entende? Uhum. Se ele ficar muito fraco, eu não vou conseguir mastigar, eu vou ter dificuldade para mastigar. E aí eu vou estar diminuindo essa dor, mas eu não vou conseguir mastigar. Então imagina, você não consegue mastigar um frango, né? Uhum. E se eu não movimento a minha mandíbula, né? Osso precisa de quê? De movimento para que eu tenha aquele processo de absorção do cálcio no osso, para que aquele músculo ele tenha integridade. Então, se eu não mastigo, né? Se eu não movimento adequadamente a minha articulação e os meus músculos, esse osso ele vai desencadear o quê? Uma osteopenia, uma osteoporose. Caramba. Entende? E eu vou ter comprometimentos aí nessa minha mandíbula, Severos, da né? densidade óssea. Olha, esse Tá? podcast poderia durar 2, 3 horas que tem assunto, hein? Poderia. Passou rápido. Olha, eu queria agradecer imensamente sua generosidade. Trouxe o Zezinho aqui para ilustrar. Foi legal. Eu adoro quando vocês trazem coisas diferentes. Muito obrigada mesmo. Foi uma aula, né, galera? Foi uma aula e, de certa forma, eu, enquanto, né, paciente, assim, e pessoa que tem essa condição, posso falar Sim, assim? sim. Condição, porque não é uma Sim, patologia, não é uma aprendemos. patologia. Foi muito bom para mim, porque eu aprendi bastante, né? Então, eu acho que essa é a nossa intenção aqui, sabe, Sim. Marta? Levar a informação de maneira tranquila, leve, que você possa repassar esse podcast para o maior número de pessoas possíveis. Às vezes, as pessoas compartilham coisa que não faz sentido, que não tem nada a ver com nada. Compartilha conteúdo de qualidade, compartilha esse vídeo, espalha a semente do conhecimento, Exato. né? Porque isso, com certeza, vai fazer a diferença na vida de alguém. Então, eu agradeço imensamente sua generosidade, né? Veio, inclusive, aqui com uma amiga. Um beijo pra Angélica, que está lá nos bastidores, assistiu tudo, viu tudo. Um beijo pra você, tá, Angélica? Não vai sair de mão abanando, não. Tem um presentinho. Ai, quero. Eu queria aproveitar a oportunidade para mandar um beijo também, né? Vai mandar Para um beijo. meus amigos lá da Bahia que vão estar assistindo. Ai, por favor. Ó, faz aqui um beijo nessa câmera. Manda um beijo nessa câmera. Para minha mãe, que vai estar assistindo lá, os meus amigos da Bahia, os que meus colegas da legal. fisioterapia, minha turma também daqui, né? Meus colegas, os meus alunos, um beijão para cada um de vocês. Beijo pra família também, um beijo. Obrigada. E ó, esse aqui é pra você com muito carinho, espero que você goste. Obrigada. Olha, ganhou certificado de participação, vai chegar no seu e-mail, tá? Não está impresso, mas inclusive Ai, pode que até pôr no lindo. Lattes o certificado. lindo. Gostou? Mostra Ai, pra eu ga- amei. Mostra pra galera. Ai, que legal. Esse é da nossa Ai, Unifacamp. que lindo.
Gosta de post-it? Amo. Então você amo. também vai amar esse brinde da Cheers Brindes. Deus do Olha céu. esse caderno inteligente. Que chique. Gostou? Eu não tenho um caderno desse, não. Pra você sempre lembrar da gente. Tem o nosso nome aí do sempre. podcast Cheers Brindes. Eu Obrigada amo mais uma bolsinhas também. vez. Eu tenho mania por bolsinhas, viu? Gosta? Amo Tem bolsinha. caneta aí dentro do seu brinde, vê? Você tem que ter uma canetinha aí, senão depois a produção coloca se não tiver. Aí, não tem não. Não tem caneta? Tem aqui a caneta. Tem a caneta. Ai, E que tem que usar lindo. canetinha também. Cheers Brindes, muito Amei, obrigada. amei. Você que quer um brinde Obrigada. personalizado para sua empresa, né? De repente aí para os seus colaboradores, quer renovar o estoque de brindes, Cheers Brindes, nossa parceira aqui que nos presenteou com esses copos maravilhosos. A água tá geladinha? Fica geladinha, né? E essa super caneca aqui térmica maravilhosa que tem água geladinha aqui pra gente também. Cheers, coração pra vocês. Tami, obrigada mais uma vez, minha querida amiga, por essa parceria. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. E as portas estarão sempre abertas aqui, tá bom, Marta? Obrigada mesmo, de coração. Obrigada. Obrigadão, eu que agradeço a vocês. Quer mandar mais um beijo pra alguém ou podemos encerrar? Pra minha Juju, né? Por Pra Júlia, favor. porque ela vai cobrar. Vai. Nessa câmera, manda um beijo pra Ju. Ai, Ju, um beijinho pra você, meu amor. Mamãe te ama. É isso E aí. eu tô disposta. E pra Bento também, né? Por também. favor, por favor. E eu tô disponível, tá? Tá. Pra quando vocês quiserem aqui que a gente venha falar um pouco da fisioterapia, né? E até da disfunção temporomandibular, nós estamos aqui. E quando a Marta vier, você vai separar o seu bloquinho, porque é tipo uma aula real, né? Uma aula Sim, mesmo. sim. É gostoso te ouvir, eu adorei. Ai, Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Próxima semana, ou de repente, eu não sei quando vai estar esse podcast, de repente essa semana mesmo já tem um podcast extra, não sei. Mas enfim, fica ligado nas nossas redes sociais, eu aguardo vocês, sempre com um entrevistado, né, com uma pessoa que vai falar de repente da sua área de atuação, da sua área de expertise, é assim que fala? Sim. Expertise? Expertise. Da sua área, da sua praia, né? E hoje a doutora deu uma aula aqui pra nós sobre essa questão aí do bruxismo. Deu uma clareada na sua mente? Porque na minha deu uma super clareada. Um beijo e até a próxima edição do nosso podcast. Valeu demais, galera. Boas férias. Tchau, tchau.